Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Instituto JL. Caso você não me conheça, meu nome é Vinícius, sou membro de uma igreja batista particular, ou batista reformada para alguns. E no episódio de hoje será com uma participação ilustre, de um membro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, chamado Moisés. Nosso querido Moisés ele vai trazer a meditação hoje, e eu peço que vocês continuem até o final, pois não queremos seu dinheiro, apenas trazer conteúdos edificantes para a alma, para que o seu coração seja santificado e lavado pela palavra. Deus abençoe vocês e fiquem com o vídeo. Olá, muito bom dia, como é que vai? Tudo bom? Meu nome é Moisés Stachewski, sou do estado do Paraná, cidade de Guarapuava. Sou membro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e a convite do Levi, que é um dos membros do Instituto JL, tenho a honra de hoje trazer um pequeno texto, um devocional, para a gente refletir sobre como está a nossa fé em tempos confusos, tempos em que nós vemos muitos pregadores na internet, né? Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, né? E hoje vamos refletir sobre isso, na verdade, do texto principal, o texto de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53, que vai dizer o seguinte: E Jesus continuou: Eu vim para pôr fogo na terra e como eu gostaria que ele já tivesse aceso. Tenho-lhe recebido o batismo e como estou aflito que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. E permeando isso, na verdade vamos trabalhar com 2 textinhos também, de Jeremias 23, 16 a 29 e de Hebreus 11, 32. Depois quem quiser dar uma conferidinha lá na sua Bíblia. É o seguinte, esses 3 textos, mas também mais permeando o texto do Evangelho de São Lucas, ele vai mostrar como que essa fé verdadeira em tempos confusos acaba trazendo uma certa divisão. Seguir a Cristo é uma escolha radical. Não é uma escolha fácil. Não é uma escolha que assim, hoje eu vou escolher viver, vou escolher a comer, minha comida vai ser, arroz com feijão. Amanhã vai ser macarrão com carne moída. Não. É uma escolha que pede mudança. E mudanças radicais. A partir de que você segue a Cristo, você segue a verdade de Cristo. Jesus Cristo é o caminho, verdade e vida. Sem Ele, não vamos ao Pai. Certo? Mas o que a gente vê hoje em dia, a gente vê um Cristo, na boca desses pregadores. Um Cristo sem cruz. Um cristianismo que não é arrependimento. Um cristianismo de vitória. Um cristianismo que sem cruz, sem Cristo e sem cruz. É o pior de todos. Sem cruz, por quê? A nossa salvação vem através da cruz, pelo sacrifício vicário de Cristo. E sem esse sacrifício não haveríamos outra forma de satisfazer o Deus Pai em relação aos nossos pecados, não teríamos a vida eterna. A partir do momento que você coloca um Cristo que não faz isso, apenas um Cristo vitorioso, a chave muda. Então você pensa que você é uma pessoa que pode tudo, fez tudo e vai sempre ser vitorioso. Mas o cristianismo não é vitória, é renúncia também. É um caminho de humildade, é um caminho de negar-se a si e tomar sua cruz como Cristo fez. Eu acho muito bonito porque o capítulo 12 do Evangelho de Lucas já mostra que ele está caminhando a Jerusalém. Jesus Cristo rumando para Jerusalém, indo cumprir a vontade do Pai. E quem segue a Cristo vai seguir esse caminho. Vai seguir esse caminho até Jerusalém. A Jerusalém Santa, onde todos nós um dia estaremos reunidos em volta da mesa das bodas do Cordeiro. Mas pensando, como eu vivo essa fé? Como eu vivo essa fé verdadeira? Renúncias? Tem renúncias, muitas renúncias. Como o próprio texto do Evangelho diz, uma casa ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. O Evangelho divide.
o evangelho divide. Como assim Martinho Lutero falava, né? A verdade sempre deve prevalecer. Não pode existir uma verdade alicerçada em meias verdades, né? Uma realidade alicerçada em meias verdades. Ou é ou não é, ou você vive a Cristo ou você não vive Cristo. Não existe viver o meio termo. A vida cristã é um chamado, né? E é um chamado a professar essa fé verdadeira, né? O que acontece? O mundo gosta dessas coisas, né? O mundo gosta de ouvir essas mensagens de meias verdades, né? Continue como estão. Se você acredita, você vai chegar até o final. Cristianismo é mudança, metanoia, mudar de curva, mudar de caminho, mudar de rota, né? E o que a gente vê na história da igreja é que pessoas que viveram essa radicalidade do cristianismo, de tomar a sua cruz, viver uma fé verdadeira, e mesmo nos tempos de aflição, custou-lhe a vida, né? Lá no próprio texto de Hebreus 11, 32 a 40, depois do capítulo 12, dos versículos 1 a 3, vai mostrar essa grande nuvem de pessoas que viveram a fé em tempos confusos. Moisés professava uma fé num Deus único, no meio de um povo que estava, no meio do povo que era politeísta, né? No meio do povo egípcio. Depois você vê aquela situação horrenda do bezerro de ouro. Abraão, nosso pai na fé, ele saiu da terra dele, da terra dos pais dele, para ir em direção à terra prometida porque Deus o chamou. E ele acreditou nas promessas de Deus. E ele foi. E ele veio ter um tempo confuso, todo mundo contra ele, e ele mesmo assim foi, né? Aí você vê Caleb, Jefté, enfim, os juízes, enfim, é uma gama que está descrito no livro no capítulo 11 e 12 de Hebreus. E também trazendo mais para nossa história, os mártires da igreja. Hoje, dia 29 de agosto, hoje é o martírio de São João Batista. São João Batista, o precursor de Cristo. Olha que exemplo de testemunho. Ele perdeu a vida do que apoiar um rei. Ele foi na cara do rei dizer que ele estava em pecado, que ele casou com a cunhada de uma forma ilegal. Ele pregou o reino de Deus, ele foi o precursor de Cristo, preparou o caminho para que Cristo, pavimentou para que Cristo viesse. E ele foi digamos assim, a gente fala de Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja, né? Mas São João Batista já foi um pouquinho antes, né? Na época de Cristo. Veja só, a gente tem várias nuvens de testemunhas, nuvens de testemunhas que vivem épocas confusas. E nós vivemos essa época confusa. Vemos o mundo atual, olha como é que está. Olha como é que está Israel. Olha como é que está na Rússia, Ucrânia e outros lugares. Nigéria, Uganda, enfim, perseguição. Aqui no Brasil não temos uma perseguição aberta, né? Temos uma perseguição velada, né? Uma perseguição ideológica. E a gente precisa tomar uma atitude. Eu professo essa fé de fato ou eu deixo morto? Não é desse jeito. Não é desse jeito. Mas lembra que Tertuliano disse. Tertuliano falou ao pai da igreja. Ele falou o seguinte: façam o pior que puderem e inventem tortura para os cristãos. Tudo isso é inútil. Vocês apenas atraem o mundo e o fazem se aproximar ainda mais pela nossa religião. A se apaixonar, aliás, ainda mais pela nossa religião. Quanto mais vocês os derrubam, mais os levantamos. O sangue cristão que vocês derramam é como a semente que vocês plantam. Brota novamente da terra e frutifica ainda mais. Na verdade, essa é a frase completa daquela frase de Tertuliano. O sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Essa é a frase completa. Essa é a frase sintetizada dessa citação dele. Veja, o cristianismo ele é radical. Como que o cristianismo penetrou nos grandes impérios? Não por guerra, não por coação, não foi outorgado, mas sim pelo exemplo de amor, bondade, caridade, entrega. O cristianismo é entrega. Porque nós temos o maior exemplo, Cristo, que foi, ele se entregou sua vida para resgate de todos, para nos resgatar do pecado.
né? Ele morreu, levou a seu amor às últimas consequências. E por que nós não podemos fazer isso? Né? Você ser cristão, você se afirmar cristão não é vergonhoso. Aliás, é um ato de fé. É um ato de fé se você mostrar, se você dizer cristão e viver esse cristianismo. É você ir contra o mundo. Enquanto o mundo prega uma forma de vida baseada no egoísmo, baseado na individualidade, não. O cristianismo, ele nos leva a viver uma vida em relação ao próximo, a vida em favor ao próximo. E esse favor, às vezes, pode levar até a morte. Pode ser morte física ou uma morte, enfim, ideológica, psicológica, enfim, mas uma vida de entrega. Que Deus abençoe, nos ajude, que o Espírito Santo nos ilumine, que nós possamos sempre viver esse cristianismo de uma forma plena, feliz e, se for necessário, entregar nossa vida em favor do Cristo. Amém. Bom, esse foi o vídeo de hoje, mas antes de encerrar eu gostaria de orar. Orar para que a gente possa ter esse mesmo sentimento que muitas pessoas de fé tiveram, porque muitas das vezes somos fracos demais na fé e precisamos de graça de Deus para sermos radicais na escolha de Cristo no nosso dia, não para as pessoas, porque muitas das vezes sim, as situações vão demandar com que você seja radical e professe sua vida com Cristo no meio de pessoas não cristãs, mas até entre quatro paredes, né, a gente escolhe a Cristo. Então a gente venha a ser radical no nosso pecado, nas nossas más decisões e também para testemunho das pessoas, para que elas saibam, aquele é um cristão. Ele não negocia seus valores. Amém? Vamos orar? Curve sua fronte, entrelace seus dedos e acompanha comigo, fazendo sua oração pessoal, me acompanhando na oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Santo Deus, obrigado, Pai, por essa palavra tão confrontadora ao nosso coração, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua compaixão, meu Pai. Obrigado por sempre falar ao nosso coração e sempre nos lembrar, nos alertar dos nossos maus caminhos ou nos alertar para que a gente não vá para um caminho mau. Obrigado, Senhor, e que o Senhor, no nome de Jesus Cristo, a mim e aos meus irmãos que me escutam, Senhor, nos dê essa semana, esse final de semana e durante todo esse mês, esse desejo, esse fervor de sermos radicais por Cristo, sermos radicais, Senhor, não legalistas, mas radicais, Senhor, defender aquilo que as Escrituras dizem em nosso dia, em nossas decisões e nas nossas falas, Senhor. Que no nome de Jesus, que acima de tudo, nisso tudo, Senhor, a gente tenha amor. Que a gente seja radical por amor a Cristo e seu sacrifício tão santo por nós na cruz, que derramou o seu sangue tão precioso por nós. Ó Santo Jesus, eu peço no teu nome, Santo Jesus, para que o Senhor nos perdoe por todas as vezes, meu Pai. Que a gente, nas nossas quatro paredes, sem ninguém ver, não escolhemos a Ti, não fomos radicais por Ti. Que quando na batalha contra o pecado, a gente não foi radical contigo, Senhor. Não foi radical de ter escolhido a Tua vontade e a Tua verdade, Senhor. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe por todas as vezes, Senhor, que a gente pecou. Nos perdoe por todas as vezes que a gente se acovardou, Senhor, diante das pessoas. E nos ajude pelo poder do Santo Espírito, Senhor Jesus, para que a gente seja radical por amor a Ti. É no nome de Teu, Jesus, que eu oro e agradeço. Obrigado, Pai. Nos santifica, Espírito Santo, e abençoa os meus irmãos que ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem mais vídeos que abençoem a sua vida, a sua semana. Não se esqueçam de compartilhar para as pessoas que vocês amam, para que elas sejam edificadas, para que elas recebam a prosperidade que é maior do que qualquer prosperidade material, que é a prosperidade da nossa alma, ao ouvir as riquezas da palavra de Deus. Amém? Tenham uma ótima semana, que Deus os abençoe e até a próxima.